Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora mudou minha vida para sempre. Eu estava ali, parada no meio da sala, com todas aquelas pessoas me olhando como se eu fosse a pior criatura do mundo. Minha ex-cunhada tinha acabado de me chamar de falsa na frente de toda a família, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu senti meu peito apertar. Você já passou por isso? Por ser acusada de algo que você não fez, na frente de pessoas que você ama, e não poder fazer nada além de engolir o choro e fingir que está tudo bem? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Era o aniversário da minha ex-sogra, Dona Marta, uma mulher que eu sempre respeitei e amei como se fosse minha própria mãe. Mesmo depois do divórcio, eu nunca cortei laços com ela. Não conseguia. Afinal, fui eu quem ficou ao lado dela quando descobriu o câncer. Fui eu quem levava nas consultas, quem segurava sua mão durante as sessões de quimioterapia, enquanto meu ex-marido estava ocupado demais com o trabalho. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Então, quando recebi o convite para o aniversário dela, não pensei duas vezes. Comprei um bolo simples, daqueles de chocolate com morango que ela adorava, e um presente simbólico, um terço que mandei benzer especialmente para ela. Cheguei na casa com um sorriso no rosto, esperando uma noite tranquila, talvez até agradável, mas o que eu não sabia é que aquela seria a noite em que tudo desmoronaria. E o pior de tudo é que o verdadeiro pesadelo ainda nem tinha começado. Quando entrei na casa, senti algo estranho no ar. Sabe aquela sensação de que as pessoas estavam falando de você segundos antes de você chegar? Pois é, era exatamente isso. Minhas ex-cunhadas, Juliana e Patrícia, estavam na cozinha e quando me viram, pararam de falar na mesma hora. Trocaram aquele olhar, sabe? Aquele olhar de quem está tramando alguma coisa. Mas eu tentei ignorar. Cumprimentei todo mundo, abracei Dona Marta com carinho e entreguei os presentes. Ela ficou emocionada, como sempre ficava com qualquer gesto de afeto. Meu ex-marido, Ricardo, estava lá também, é claro. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, frio, distante, como se eu fosse uma estranha, mas eu já estava acostumada com isso. Nosso casamento tinha acabado há 2 anos, e desde então, ele tinha se transformado em outra pessoa, ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu é que estava cega demais para ver. O jantar começou tranquilo, conversas sobre trabalho, sobre os netos, sobre a saúde de Dona Marta, que graças a Deus estava melhorando. Eu participava pouco, apenas ouvia e sorria quando necessário. Não queria chamar atenção, não queria criar nenhum tipo de desconforto. Mas então, no meio da sobremesa, Juliana começou a falar mais alto. Ela estava sentada do outro lado da mesa, ao lado de Patrícia, e as duas começaram a cochichar. No começo, eu não conseguia ouvir direito o que estavam dizendo, mas dava para perceber pelos olhares que estavam falando de mim. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não imaginava o quão cruel seria. Foi quando Juliana levantou a voz e disse, olhando diretamente para mim: "Você é muito falsa. Vem aqui se fazer de boazinha depois de destruir o casamento do meu irmão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pararam de comer, todos pararam de falar. Era como se o tempo tivesse congelado. Eu senti meu rosto queimar, senti as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos, mas me forcei a não chorar. Não ali, não na frente deles. Patrícia completou, com um sorriso sarcástico. Você sempre foi boa em se fazer de vítima, né? Coitadinha, a mulher abandonada. Mas a gente sabe muito bem quem você é de verdade. Eu abri a boca para me defender, mas as palavras não saíram. O que eu poderia dizer? Como eu poderia me defender de acusações vazias, de mentiras que elas estavam plantando na cabeça de todos ali? Olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pelo menos pedisse para as irmãs pararem. Mas ele apenas desviou o olhar, como se nada daquilo fosse com ele. Dona Marta estava visivelmente constrangida, mas também não disse nada. Ela apenas baixou a cabeça e continuou mexendo na comida no prato, como se quisesse desaparecer dali. E foi nesse momento que eu percebi. Eu estava completamente sozinha. Ninguém ia me defender. Ninguém ia tomar meu lado. Eu era a intrusa ali. A ex-mulher que insistia em manter laços com uma família que não a queria mais. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e saí sem dizer uma palavra. Ouvi risadas abafadas atrás de mim, mas não olhei para trás. Só queria sair dali, só queria chegar em casa e chorar em paz,
Mas o que eu não sabia é que aquela humilhação era apenas o começo de algo muito maior. Cheguei em casa destruída, sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por horas, chorei até não ter mais lágrimas. Eu não conseguia entender o porquê de tanto ódio, de tanta crueldade. O que eu tinha feito para merecer aquilo? Eu sempre fui uma boa esposa, sempre cuidei da família do Ricardo como se fosse minha. Quando Dona Marta ficou doente, fui eu quem largou tudo para estar ao lado dela. Fui eu quem cozinhava, quem limpava, quem dava banho quando ela não conseguia fazer sozinha. E as filhas dela, Juliana e Patrícia, elas mal apareciam. Sempre tinham uma desculpa. Sempre estavam ocupadas demais. Mas agora, de repente, eu era a vilã da história. Eu era a falsa, a manipuladora, a destruidora de lares. Passei a noite inteira revirando tudo na minha cabeça, tentando entender onde eu tinha errado. Será que eu deveria ter cortado laços com a família do Ricardo depois do divórcio? Será que eu estava sendo inconveniente ao continuar visitando Dona Marta? Mas como eu poderia abandoná-la? Ela sempre foi tão boa comigo, sempre me tratou como filha. Eu não conseguia simplesmente sumir da vida dela só porque o casamento tinha acabado. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e o coração ainda pesado. Peguei meu celular para ver as horas e foi quando vi a mensagem. Era de Cláudia, uma prima distante do Ricardo que estava no jantar na noite anterior. A gente nunca foi muito próxima, mas ela sempre foi educada comigo. A mensagem dela dizia apenas: "Você precisa ouvir isso." E logo abaixo, um áudio. Meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar. Mas alguma coisa me dizia que aquilo ia mudar tudo. Apertei o play com as mãos tremendo. No começo, só ouvia risadas, risadas altas, debochadas. Então reconheci as vozes. Era Juliana e Patrícia. E elas estavam falando de mim. Juliana dizia: "A gente tem que humilhar ela na frente de todo mundo. Assim a mamãe finalmente vai se afastar dela." Patrícia respondia rindo: "Eu já tenho tudo planejado. Vou acusar ela de ser falsa, de ter destruído o casamento do Ricardo. Todo mundo vai acreditar, ninguém vai questionar." E então, uma terceira voz, uma voz que eu conhecia muito bem, era Ricardo, meu ex-marido. Ele disse: "Faz isso mesmo, ela merece." Sempre se fazendo de coitada, sempre querendo atenção. Tá na hora de todo mundo ver quem ela realmente é. Eu senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Não era possível. Não podia ser verdade. Eles tinham planejado tudo? Aquela humilhação toda tinha sido premeditada? E o pior, Ricardo estava envolvido? O homem com quem eu fui casada por 15 anos? O homem que eu amei com toda a minha alma? Estava conspirando contra mim com as próprias irmãs? Ouvi o áudio mais 3 vezes, só para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Mas era real. Tudo era real. E agora eu tinha a prova. A prova de que eu não era louca, de que eu não estava inventando coisas. Eles realmente tinham armado tudo para me destruir. Mas por quê? O que eu tinha feito de tão terrível para merecer isso? Fiquei o dia inteiro pensando no que fazer. Deveria confrontá-los? Deveria mostrar o áudio para Dona Marta? Ou deveria simplesmente sumir e deixar que eles continuassem com suas vidas, livres da minha presença inconveniente? Mas então, algo dentro de mim mudou. Eu estava cansada de ser a vítima, cansada de abaixar a cabeça e aceitar tudo calada. Dessa vez, eu ia me defender. Dessa vez, a verdade ia vir à tona, custasse o que custasse. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu precisava entender o porquê. Por que eles me odiavam tanto? Por que tinham tanto prazer em me ver sofrer? Comecei a repassar tudo na minha cabeça, desde o início do meu relacionamento com Ricardo. A gente se conheceu quando eu tinha 22 anos. Eu era jovem, ingênua, apaixonada. Ele era charmoso, atencioso, tudo o que uma garota sonhava. Nos casamos 2 anos depois, e no começo, tudo era perfeito. Ou pelo menos eu achava que era. A família dele me recebeu bem, principalmente Dona Marta. Ela sempre dizia que eu era a filha que ela nunca teve. Juliana e Patrícia também eram simpáticas no começo. Mas com o tempo, comecei a perceber pequenas farpas, pequenos comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Eu sempre ignorei, sempre fingi que não me incomodava. Afinal, eu queria ser aceita, queria fazer parte daquela família. Mas talvez tenha sido exatamente isso que as incomodou. Talvez elas vissem em mim uma ameaça, alguém que estava roubando a atenção da mãe delas. Porque a verdade é que Dona Marta realmente me tratava de forma especial. Ela confiava em mim, dividia segredos comigo, me pedia conselhos. E quanto mais próximas a gente ficava, mais distantes Juliana e Patrícia se tornavam.
Elas começaram a faltar nos almoços de domingo, a inventar desculpas para não aparecer nas festas de família. E quando apareciam, sempre tinham aquele olhar de desprezo, aquele tom de voz ácido. Eu tentava conquistá-las, tentava ser amiga delas, mas nada funcionava. E Ricardo, ele nunca se importou. Para ele, as irmãs sempre tiveram razão. Ele sempre ficou do lado delas, mesmo quando estavam claramente erradas. E eu, como uma idiota, sempre aceitei, sempre engoli meu orgulho e fingi que estava tudo bem, até que um dia ele pediu o divórcio, sem explicação, sem motivo aparente. Apenas disse que não me amava mais, que queria seguir em frente. Eu fiquei devastada, mas não implorei, não fiz escândalo. Apenas aceitei e saí da casa que a gente tinha construído juntos. Mas mesmo depois do divórcio, eu não consegui me afastar de Dona Marta. Ela estava doente, precisava de mim, e eu não ia abandoná-la só porque o casamento tinha acabado. Mas agora eu entendia. Agora tudo fazia sentido. Eles queriam me afastar dela, queriam que eu sumisse de vez. E estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Passei os dias seguintes em um estado de choque. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Só pensava no áudio, nas vozes deles rindo, planejando minha humilhação. Mas então, algo inesperado aconteceu. O áudio começou a circular. Cláudia, a prima que me enviou, aparentemente também enviou para outras pessoas da família. E essas pessoas enviaram para outras, e outras, até que praticamente todo mundo já tinha ouvido. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de parentes distantes, de amigos em comum, todos querendo saber se era verdade, se aquilo realmente tinha acontecido. Alguns me apoiavam, diziam que sempre souberam que Juliana e Patrícia eram falsas. Outros duvidavam, diziam que o áudio podia ter sido editado, que eu podia estar inventando tudo para me fazer de vítima. Mas a pessoa que mais me surpreendeu foi Dona Marta. Ela me ligou chorando, a voz embargada, quase irreconhecível. Ela disse: "Minha filha, me perdoa por não ter te defendido naquela noite. Me perdoa por ter deixado elas te tratarem daquela forma. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que elas tinham planejado tudo. Eu tentei acalmá-la, disse que não era culpa dela, que ela não tinha nada a ver com isso. Mas ela insistiu. Não, eu tenho sim. Eu sempre soube que minhas filhas tinham ciúmes de você, mas nunca imaginei que chegassem a esse ponto. Eu fui covarde. Eu deveria ter te defendido. E agora eu vou consertar isso. Eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo, mas algo na voz dela me disse que ela estava planejando alguma coisa, algo grande, algo que ia mudar tudo. E eu estava certa, porque o que ela fez depois foi algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Dona Marta marcou um almoço de família, convocou todo mundo, disse que tinha algo importante para falar. Juliana e Patrícia tentaram se esquivar, inventaram desculpas, mas ela foi firme. Disse que se elas não aparecessem, estariam cortando relações com ela para sempre. E elas não tiveram escolha. Apareceram. Eu também fui convidada, mas fiquei em dúvida se deveria ir. Afinal, depois de tudo que tinha acontecido, eu realmente queria me colocar naquela situação de novo? Mas Dona Marta insistiu. Disse que precisava de mim lá, que era importante. Então eu fui. Cheguei na casa dela com o coração acelerado, sem saber o que esperar. A sala estava cheia. Além de Juliana, Patrícia e Ricardo, tinha vários outros parentes, tios, primos, até alguns vizinhos. Todo mundo estava curioso, querendo saber o que Dona Marta tinha para dizer. Ela estava sentada na cabeceira da mesa, com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Quando todos se acomodaram, ela começou a falar. Sua voz estava firme, decidida. Ela disse: "Eu convoquei todos vocês aqui hoje porque preciso falar sobre algo muito sério. Algo que me envergonha profundamente como mãe." Juliana e Patrícia trocaram olhares nervosos. Ricardo estava pálido. Dona Marta continuou: "Recentemente, eu descobri que minhas próprias filhas, junto com meu filho, planejaram humilhar publicamente uma pessoa que sempre foi boa para mim, uma pessoa que cuidou de mim quando eu mais precisei. E essa pessoa está aqui hoje." Ela apontou para mim. Todos os olhares se voltaram na minha direção. Eu senti meu rosto queimar, mas me mantive firme. Dona Marta prosseguiu: "Eu ouvi o áudio. Ouvi minhas filhas rindo, planejando destruir a reputação dela na frente de toda a família. E o pior, ouvi meu filho, meu próprio filho, incentivando tudo isso." Juliana tentou interromper. "Mãe, deixa eu explicar. Não foi bem assim." Mas Dona Marta levantou a mão, silenciando-a. "Não, você não vai explicar nada. Você vai ouvir." E então, ela fez algo que me deixou sem palavras. Ela pegou o celular e colocou o áudio para tocar. Ali, na frente de todo mundo, o silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia as vozes de Juliana, Patrícia e Ricardo no áudio, rindo, planejando, conspirando.
Quando o áudio terminou, ninguém disse nada. Juliana estava com o rosto vermelho, Patrícia olhava para o chão e Ricardo parecia querer desaparecer. Dona Marta continuou. Durante anos, eu fechei os olhos para muita coisa. Fechei os olhos para o ciúme de vocês, para as farpas, para os comentários maldosos. Eu sempre achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava exagerando. Mas agora eu vejo que estava errada. Vocês não têm respeito por mim, não têm respeito por ninguém. Juliana tentou se defender. Mãe, a gente só queria te proteger. Ela sempre foi muito grudada em você. A gente achava que ela estava se aproveitando. Dona Marta bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Proteger? Proteger de quê? De alguém que cuidou de mim quando vocês não estavam? De alguém que segurou minha mão durante a quimioterapia enquanto vocês estavam ocupadas demais com suas vidas? Patrícia começou a chorar. Mãe, desculpa. A gente errou. A gente sabe que errou, mas Dona Marta não estava interessada em desculpas. Ela disse, vocês não erraram, vocês foram cruéis, foram maldosas, foram covardes. E o pior de tudo é que vocês fizeram isso de propósito, planejaram cada detalhe. E então, ela se virou para mim, pegou minha mão e disse, na frente de todos, você é a filha que eu escolhi. Você é a pessoa que esteve ao meu lado quando eu mais precisei. E eu quero que todos aqui saibam que, a partir de hoje, você faz parte da minha família. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, você sempre terá um lugar na minha casa e no meu coração. Eu não consegui segurar as lágrimas. Abracei Dona Marta com força, sentindo todo o peso daqueles últimos dias finalmente saindo dos meus ombros. Mas enquanto eu estava ali, abraçada com ela, eu podia sentir os olhares de ódio de Juliana e Patrícia. E eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Porque pessoas assim não desistem fácil. E o pior ainda estava por vir. Depois daquele almoço, as coisas mudaram drasticamente. Juliana e Patrícia praticamente cortaram relações com Dona Marta. Elas ligavam de vez em quando, mas as conversas eram frias, distantes. Ricardo também se afastou. Ele mal visitava a mãe, e quando visitava, ficava pouco tempo, sempre com alguma desculpa para ir embora logo. Dona Marta sofria com isso. Eu via a tristeza nos olhos dela toda vez que o telefone tocava, e não era nenhum dos filhos. Ela tentava disfarçar, dizia que estava tudo bem, que eles só estavam ocupados. Mas eu sabia que ela estava com o coração partido, e eu me sentia culpada. Afinal, se eu não tivesse continuado na vida dela, nada disso teria acontecido. A família dela ainda estaria unida, e ela não estaria sofrendo desse jeito. Eu cheguei a conversar com ela sobre isso. Disse que talvez fosse melhor eu me afastar, dar espaço para que ela se reconciliasse com os filhos. Mas ela foi categórica. Nem pense nisso. Você não tem culpa de nada. Eles é que precisam aprender a lidar com as próprias inseguranças. Mas mesmo com o apoio dela, eu não conseguia me livrar daquela sensação de que tinha destruído uma família. E as coisas pioraram quando o Ricardo começou a espalhar mentiras sobre mim. Ele dizia para quem quisesse ouvir que eu estava manipulando a mãe dele, que eu estava interessada no dinheiro dela, que eu estava tentando afastar ela dos próprios filhos, e algumas pessoas acreditavam. Eu comecei a receber olhares estranhos na rua, comentários maldosos nas redes sociais. Teve até gente que parou de falar comigo, que me bloqueou sem explicação. Eu me sentia sozinha, isolada, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. E o pior é que eu não podia fazer nada. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim. Seria mais uma prova de que eu era a manipuladora que eles diziam que eu era. Então eu fiquei calada. Engoli tudo, mais uma vez, mas por dentro, eu estava desmoronando. Foi nessa época que eu comecei a questionar tudo. Será que eu tinha feito a coisa certa ao expor Juliana e Patrícia? Será que eu deveria ter apenas ignorado o áudio e seguido em frente? Talvez se eu tivesse ficado calada, nada disso teria acontecido. Dona Marta ainda teria seus filhos por perto, e eu não seria vista como a vilã da história. Eu passava noites em claro, revirando tudo na minha cabeça, me culpando por cada decisão que tinha tomado. E então, em um momento de fraqueza, eu pensei em desistir. Pensei em sumir, em me mudar para outra cidade, em recomeçar do zero longe de tudo e de todos. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, algo aconteceu. Dona Marta teve uma recaída. O câncer tinha voltado, e dessa vez estava mais agressivo. Os médicos disseram que ela precisaria de cuidados intensivos, de alguém que estivesse com ela o tempo todo. E adivinha quem apareceu? Ninguém. Juliana disse que estava com problemas no trabalho e não podia se afastar. Patrícia disse que os filhos estavam doentes e ela não tinha como deixá-los. Ricardo simplesmente não atendeu as ligações. E eu larguei tudo. Pedi demissão do meu emprego, cancelei todos os meus compromissos e fui cuidar dela. Passei dias e noites no hospital, segurando a mão dela, conversando com ela,
fazendo tudo o que estava ao meu alcance para que ela se sentisse amada e acolhida. E foi nesse período, vendo ela tão frágil, tão vulnerável, que eu entendi algo. Eu não tinha feito nada de errado, eu tinha apenas sido humana, tinha apenas retribuído o amor e o carinho que ela sempre me deu. E se os filhos dela não conseguiam enxergar isso, o problema era deles, não meu. Eu não ia mais me culpar por ser quem eu era, não ia mais me desculpar por ter um coração bom. E foi nesse momento de clareza que tudo começou a mudar. Dona Marta ficou internada por quase 1 mês, e durante esse tempo, eu praticamente morei no hospital. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dela, comia a comida horrível da cantina, tomava banho nos banheiros públicos, mas eu não me importava. Tudo o que importava era que ela estivesse bem, e aos poucos, ela começou a melhorar. Os médicos ficaram surpresos com a recuperação dela. Disseram que era quase um milagre, mas eu sabia que não era milagre. Era força de vontade, era o amor que ela sentia e que a mantinha viva. Quando ela finalmente recebeu alta, eu a levei para minha casa. Não perguntei, não pedi permissão. Apenas disse que ela ia ficar comigo até estar completamente recuperada. E ela não discutiu. Acho que ela também estava cansada de se sentir sozinha naquela casa grande e vazia. Foi durante esse período que a gente se aproximou ainda mais. A gente conversava por horas, dividia histórias, ria de coisas bobas. Ela me contava sobre a juventude dela, sobre como tinha conhecido o marido, sobre os sonhos que tinha quando era jovem. E eu contava sobre mim, sobre meus medos, minhas inseguranças, meus arrependimentos. E foi em uma dessas conversas que ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: "Você sabe por que eu te amo tanto? Porque você me enxerga, não como a mãe deles, não como a sogra, não como a avó. Você me enxerga como Marta, como uma pessoa. E isso é raro." Eu chorei quando ela disse isso, porque era exatamente assim que eu me sentia em relação a ela. Ela não era apenas a minha ex-sogra, ela era Marta. Uma mulher incrível, forte, cheia de vida. E eu tinha sorte de tê-la na minha vida. Mas enquanto a gente estava vivendo aquele momento de paz, lá fora, a tempestade continuava. Juliana e Patrícia descobriram que a mãe estava morando comigo e ficaram furiosas. Elas começaram a ligar, a mandar mensagens, exigindo que eu devolvesse a mãe delas, como se ela fosse um objeto, como se ela não tivesse vontade própria. Mas Dona Marta foi firme. Disse que estava exatamente onde queria estar e que elas não tinham nada a ver com isso. E foi aí que elas apelaram. Juliana e Patrícia começaram a espalhar que eu estava mantendo Dona Marta refém, que eu tinha manipulado ela, que eu estava interessada no dinheiro dela, que eu estava esperando ela morrer para ficar com a herança. As mentiras eram tão absurdas que chegava a ser cômico. Mas as pessoas acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, porque é sempre mais fácil acreditar na versão dramática, na versão escandalosa, do que na verdade simples e sem graça. Eu tentei ignorar, tentei seguir em frente, mas quando começaram a me ameaçar, eu soube que tinha que fazer alguma coisa. Elas disseram que iam entrar na justiça, que iam provar que eu era uma golpista, que iam me tirar da vida da mãe delas de uma vez por todas. E eu fiquei com medo. Não por mim, mas por Dona Marta. Ela não merecia passar por isso. Não merecia ver os próprios filhos brigando por ela como se ela fosse um troféu. Então eu fiz algo que nunca pensei que faria. Eu procurei um advogado, expliquei toda a situação, mostrei o áudio, mostrei as mensagens ameaçadoras. E ele me disse que eu tinha um caso forte, que se elas realmente entrassem na justiça, eu tinha grandes chances de ganhar. Mas ele também me alertou. Processos de família são complicados, são dolorosos e podem se arrastar por anos. Eu sabia disso, mas eu também sabia que não tinha escolha. Eu não ia deixar que elas continuassem me difamando, me ameaçando, tentando me destruir. Então eu autorizei o advogado a tomar as medidas necessárias. E foi quando tudo explodiu de vez. Porque o que eu não esperava é que, ao se sentirem encurraladas, Juliana e Patrícia fariam algo ainda pior. Algo que quase destruiu tudo que eu tinha construído. Elas foram até a casa onde Dona Marta morava antes e reviraram tudo. Procuraram documentos, procuraram provas, procuraram qualquer coisa que pudessem usar contra mim. E encontraram, ou pelo menos acharam que encontraram. Elas descobriram que anos atrás, quando eu ainda era casada com Ricardo, Dona Marta tinha me dado uma procuração. Era uma procuração simples, só para que eu pudesse resolver algumas coisas burocráticas para ela enquanto ela estava doente. Mas Juliana e Patrícia distorceram tudo. Disseram que eu tinha usado aquela procuração para roubar dinheiro dela, para transferir bens, para me beneficiar de alguma forma. E levaram isso para a justiça. Entraram com um processo contra mim, me acusando de estelionato, de abuso de confiança, de exploração de idoso. Quando eu recebi a notificação, eu entrei em pânico. Não era possível.
Eu nunca tinha usado aquela procuração para nada além do que Dona Marta tinha me pedido. Eu nunca tinha pegado 1 centavo que não fosse meu. Mas agora eu estava sendo acusada de crimes graves. Crimes que poderiam me levar para a cadeia. Dona Marta ficou arrasada quando soube. Ela chorava, se culpava, dizia que era tudo culpa dela. Eu tentava acalmá-la, dizia que tudo ia se resolver, que a verdade ia aparecer. Mas por dentro, eu estava apavorada. E se não se resolvesse? E se o juiz acreditasse nelas? E se eu realmente fosse condenada por algo que eu não fiz? Passei semanas vivendo um pesadelo. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Só pensava no processo, nas acusações, nas consequências. Meu advogado tentava me tranquilizar. Dizia que a gente tinha provas suficientes para me inocentar, mas eu não conseguia me acalmar. Até que, em uma reviravolta inesperada, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Um dia, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com receio, pensando que poderia ser mais uma ameaça, mais uma pessoa querendo me julgar. Mas era uma voz que eu não esperava ouvir. Era Ricardo. Ele disse que precisava falar comigo, que era urgente. Eu hesitei, mas algo na voz dele me fez aceitar. A gente marcou de se encontrar em um café, em um lugar público, porque eu não confiava nele. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia arrependido. A gente ficou em silêncio por alguns minutos, até que ele finalmente falou. Ele disse: "Eu estraguei tudo. Eu fui um idiota, um covarde. E agora eu não sei como consertar. Eu não disse nada, apenas esperei que ele continuasse." Ele respirou fundo e disse: "Minhas irmãs estão fora de controle. Elas estão obcecadas em te destruir. E eu deixei isso acontecer. Eu incentivei, eu participei. E agora eu vejo o quanto eu estava errado. Eu ainda não entendia onde ele queria chegar. Então perguntei: por que você está me contando isso?" Ele olhou nos meus olhos e disse: "Porque eu tenho provas. Provas de que você nunca fez nada de errado. Provas de que minhas irmãs estão mentindo. E eu vou te dar essas provas." Meu coração disparou. Eu não sabia se podia confiar nele, mas ao mesmo tempo, eu precisava daquelas provas. Então perguntei: "Por quê? Por que você está fazendo isso?" Ele baixou o olhar e disse: "Porque eu cansei de ser cúmplice. Porque eu vi minha mãe sofrendo. Vi você sofrendo. E eu percebi que eu sou parte do problema. E eu quero consertar isso, antes que seja tarde demais." E então, ele me entregou um pendrive. Disse que ali tinha tudo. E-mails, mensagens, gravações. Tudo que provava que Juliana e Patrícia tinham armado tudo. Que elas tinham manipulado documentos. Que elas tinham mentido para a justiça. Eu peguei o pendrive com as mãos tremendo. Não sabia o que dizer. Não sabia como reagir. Então apenas agradeci e saí dali o mais rápido que pude, porque eu sabia que aquilo ia mudar tudo. E eu estava certa. Levei o pendrive para o meu advogado imediatamente. Ele analisou tudo e ficou chocado. Disse que aquilo era mais do que suficiente para me inocentar. E mais, para incriminar Juliana e Patrícia. Elas podiam ser processadas por calúnia, difamação, falsidade ideológica. Podiam até ser presas. Mas eu não sabia se queria isso. Não sabia se queria destruir a vida delas da mesma forma que elas tentaram destruir a minha. Então eu fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Eu pedi para o advogado marcar uma reunião com elas. Uma última chance de resolver tudo sem precisar levar adiante. Juliana e Patrícia aceitaram, provavelmente achando que eu ia implorar, que eu ia me humilhar mais uma vez. Mas quando elas chegaram no escritório do advogado e viram o pendrive em cima da mesa, a expressão delas mudou. Elas sabiam o que tinha ali e sabiam que estavam acabadas. Meu advogado foi direto ao ponto. Disse que tínhamos provas suficientes para destruí-las, mas que eu estava disposta a não usar com uma condição: que elas retirassem o processo, que parassem com as mentiras e que deixassem Dona Marta em paz. Juliana tentou argumentar, tentou se defender, mas Patrícia a interrompeu. Ela disse com a voz embargada: "Tá bom, a gente aceita. A gente vai retirar o processo. Só não mostra isso pra ninguém, por favor." Eu olhei pra elas e pela primeira vez senti pena, porque eu vi o que elas realmente eram. 2 mulheres inseguras, com medo de perder o amor da própria mãe. Mas isso não justificava tudo o que elas tinham feito. Então eu disse: "Eu não vou mostrar para ninguém. Mas se vocês tentarem qualquer coisa de novo, se vocês voltarem a me ameaçar ou a espalhar mentiras, eu não vou hesitar. Entendido?" Elas concordaram e saíram dali cabisbaixas, derrotadas. E eu saí de lá sentindo, pela primeira vez em meses, que eu tinha o controle da minha própria vida de volta. Depois daquele dia, as coisas finalmente começaram a se acalmar. Juliana e Patrícia retiraram o processo e as mentiras pararam de circular. Algumas pessoas ainda me olhavam com desconfiança, mas eu não me importava mais. Eu sabia a verdade, e as pessoas que realmente importavam
também sabiam. Dona Marta continuou morando comigo por mais alguns meses, até que ela se sentiu forte o suficiente para voltar para a própria casa. Mas mesmo depois que ela voltou, a gente continuou se vendo quase todos os dias. Ela dizia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela, e eu sentia o mesmo em relação a ela. Ricardo também tentou se reaproximar. Ele pedia desculpas constantemente, dizia que queria consertar as coisas, mas eu não estava pronta para perdoá-lo. Talvez um dia eu esteja, mas não agora. Não depois de tudo que ele fez. Juliana e Patrícia também tentaram se reconciliar com a mãe. Elas visitavam de vez em quando, traziam presentes, tentavam reconquistar o espaço que tinham perdido. Dona Marta as recebia, porque no fundo, ela ainda as amava. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas. A confiança tinha sido quebrada, e confiança é algo que leva anos para ser reconstruída. Quanto a mim, eu finalmente consegui seguir em frente. Arrumei um novo emprego, fiz novas amizades, comecei a reconstruir minha vida, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti feliz. Feliz de verdade, porque eu tinha aprendido algo muito importante, que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser quem eu era. Que eu não precisava me desculpar por ter um coração bom, e que no final das contas, a verdade sempre aparece. Sempre. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo o que passei e me sinto orgulhosa. Orgulhosa por não ter desistido, por não ter deixado que eles me destruíssem. Eu poderia ter sumido, poderia ter me afastado de Dona Marta para evitar problemas, mas eu não fiz isso. Eu fiquei, eu lutei e eu venci. Não porque eu destruí meus inimigos, mas porque eu me mantive fiel a quem eu sou. E isso, para mim, é a maior vitória de todas. Dona Marta sempre me diz que eu sou forte, que eu sou corajosa, mas a verdade é que eu não me sinto assim. Eu me sinto apenas humana. Uma pessoa que ama, que sofre, que erra, mas que sempre tenta fazer o certo. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que o amor verdadeiro não é aquele que é fácil, que é conveniente. O amor verdadeiro é aquele que permanece, mesmo quando tudo está desmoronando. É aquele que escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi ficar, escolhi amar, escolhi lutar. E no final, valeu a pena. Porque hoje eu tenho algo que Juliana e Patrícia nunca vão ter. Eu tenho paz. Paz de consciência, paz de espírito. Eu sei que fiz o certo. E isso é tudo que importa. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo acusado injustamente, se você está sendo humilhado por pessoas que deveriam te amar, eu quero que você saiba de uma coisa. Não desista. Não deixe que eles te destruam, porque a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode ser doloroso, mas ela sempre aparece. E quando isso acontecer, você vai estar de pé, mais forte do que nunca, porque você sobreviveu, e sobreviver já é uma vitória. E sabe o que é mais engraçado? Depois de tudo o que aconteceu, depois de todas as mentiras, de todas as acusações, de todo o sofrimento, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu sinto apenas alívio. Alívio por ter saído daquela situação, por ter me libertado daquelas pessoas tóxicas. Porque no final das contas, elas não me fizeram mal, elas me fizeram um favor. Elas me mostraram quem eu realmente sou, me mostraram do que eu sou capaz, e me mostraram que eu não preciso de ninguém para me validar. Eu sou suficiente, eu sempre fui. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu minha história até o final, eu quero te agradecer. Agradecer por me ouvir, por me entender, por não me julgar. E eu quero te deixar com uma última reflexão. Não importa o que as pessoas digam sobre você, não importa quantas mentiras elas espalhem, não importa quantas vezes elas tentem te derrubar. O que importa é quem você é de verdade. E se você sabe, no fundo do seu coração, que você é uma boa pessoa, que você fez o certo, então nada mais importa, porque a opinião dos outros não define você. Só você pode fazer isso. Então escolha ser forte, escolha ser corajoso, escolha ser você mesmo, sempre. E lembra de comentar de que cidade você está me vendo. Eu quero saber que essa história chegou longe, que tocou outras pessoas, que fez diferença, porque no final é isso que importa. Não o sofrimento, não a dor, mas a transformação, a capacidade de se levantar depois de cair, a capacidade de amar, mesmo depois de ser ferido, e a capacidade de perdoar, não pelos outros, mas por você mesmo, porque perdoar é se libertar, é deixar o passado para trás e seguir em frente. E é isso que eu fiz. Eu me libertei. E agora eu sou livre. Livre para viver. Livre para amar. Livre para ser feliz. E você também pode ser. Basta escolher.